Olá, meus queridos. Vamos continuar, nosso estudo sobre as formas de extinção das obrigações e nós vamos tratar de uma forma a mais, que é a chamada confusão. E o que é confusão? Confusão é uma forma de extinção das obrigações que reúne num só sujeito, simultaneamente, as qualidades de credor e de devedor. Reúne num só sujeito, na mesma obrigação, essas qualidades. Então, vamos entender isso? Vou citar um primeiro exemplo aqui, só para a gente visualizar. Vamos dizer que eu tenho aqui o João, ele se tornou credor do Carlos, numa dívida que consiste na quantia de R$5.000, um contrato de mútuo. Coincidentemente, o João é pai do Carlos. Apesar da relação de parentesco, isso aqui é uma obrigação como outra qualquer. Então, no vencimento, o Carlos tem que pagar os R$5.000 ao João, conforme convencionado contratualmente. Mas aí, antes do vencimento da obrigação, vamos considerar que o nosso João aqui morreu. Bom, o que acontece com os créditos de uma pessoa quando há falecimento dela? Passa para os herdeiros. É possível que o João tenha deixado vários herdeiros? Mas por enquanto eu vou considerar o seguinte: ele não deixou o cônjuge vivo e deixou um só herdeiro, que é o Carlos, filho dele, que por ordem sucessória assume o lugar do pai nessa obrigação. O que a gente observa? Que neste contrato, ou seja, numa mesma obrigação, simultaneamente, eu tenho um só sujeito, que é o Carlos, ao mesmo tempo sendo credor e devedor dele mesmo. Isso é o que a lei denomina de confusão. Por que esse nome confusão? Porque, na verdade, você confunde a figura do credor e do devedor, já que essas qualidades, elas vão sobre o mesmo sujeito. Qual é a consequência da confusão? Inevitavelmente, o efeito de toda e qualquer confusão, a extinção da dívida. A confusão, ela só se presta a isso, a extinguir a obrigação. Óbvio que ninguém, vai cobrar de si mesmo, não existe isso. Então, a confusão vai extinguir a obrigação. Isso tanto acontece que o Código Civil traz o cabimento da confusão e o efeito dela lá no artigo 381. Olha o que ele fala. Extingue-se a obrigação desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor. Então, tá aí o código, explicando pra gente qual é o efeito da confusão. Bom, mas quando nós estamos falando da confusão, a doutrina vem e fala o seguinte: a confusão, ela pode ter origens distintas. E aí, a confusão, ela pode ser ou causa mortes, ou ela pode se dar por ato intervivos. Ou seja, ela pode ter origens, ela pode desencadear de fatos, de situações diferentes. E aí vamos começar com a primeira delas. Quando é que eu tenho confusão causa mortes? Como o próprio nome está dizendo, é aquela que decorre do falecimento de um dos sujeitos da obrigação. É esse exemplo que eu acabei de colocar aqui para vocês. Isso aqui é uma confusão causa mortes, ou seja, porque houve a ordem sucessória, o Carlos se tornou ao mesmo tempo credor e devedor. Então, a confusão, ela pode ser causa mortes. Mas toda vez, para que ocorra confusão, alguém tem que morrer? Claro que não. Então, a confusão, ela pode se dar por ato intervivos. E aí, vamos entender isso. O que seria ato intervivos? Quer dizer que ela pode surgir do negócio jurídico. O ato entre vivos nada mais é que o negócio jurídico. E aí, vamos entender essa situação. Vamos pensar aqui na seguinte situação. O João, ele firmou um contrato com a Maria, em que a Maria emitiu para o João um cheque no valor de R$1.000. Pronto. Maria, então, deve ao João esses R$1.000. É um cheque pós-datado, eles convencionaram que a Maria vai pagar mais para frente, daqui 30 dias, e, portanto, o João está com esse cheque. O cheque, como nós já falamos em situações anteriores, em aulas anteriores, ele é um título ao portador. Ele não é nominativo, no meu exemplo, e ele, portanto, é um título ao portador. Quer dizer que quem estiver portando é o credor desse cheque. Nesse íntere de 30 dias, o João, ele fez uma cessão desse crédito para o Carlos,
que por sua vez fez para o Dário, que por sua vez fez para o Elton, que por sua vez fez para o Gustavo. Então, hoje, o cheque está com o Gustavo. Quer dizer que o Gustavo é credor desse cheque. Coincidentemente, em outro negócio jurídico, o Gustavo, ele é credor da Maria, a Maria que emitiu o cheque. Ele é credor da Maria, numa obrigação em que a Maria deve a ele uma prestação de serviço. Vamos lá. Não sei se todo mundo acompanhou, mas vejam. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Que em razão dessa cessão de crédito, Gustavo é credor da Maria no cheque de R$1.000. E que, em razão de um outro negócio jurídico que existia, Maria é credora do Gustavo de uma prestação de serviço. Enfim, eu não sei se eu tinha colocado aqui devedora ou credora, ela é credora. O que acontece? O que a gente observa? Em razão de um negócio jurídico, eu passo a ter aqui uma reciprocidade de obrigações. O que a reciprocidade de obrigações me permite? Uma compensação. Quer dizer, então, que o Gustavo entrou em contato com a Maria. Falou, Maria, olha que coincidência. Eu tô aqui em mãos com um cheque seu de R$1.000. E Maria, eu te devo a prestação de serviço. Apesar de não serem fungíveis, vamos bater uma coisa na outra? Se a Maria aceitar, o que eles vão fazer? Uma compensação. Com a compensação, extingue a dívida da Maria com o Gustavo e a do Gustavo com a Maria. Mas a dívida que a Maria tem com o Gustavo consiste num título de crédito, um cheque. Qual a consequência? O Gustavo vai ter que devolver esse cheque para Maria, né? Quando o Gustavo foi devolver o cheque, maravilha. Observe, o que eu tenho agora? A Maria está portando um cheque que ela emitiu. Quer dizer que ela é devedora do cheque, porque ela é emitente, e agora, por ser portadora, ela é credora. O que eu tenho, então, nesse momento? O cheque não foi validado, mas a partir desse momento eu tenho um só sujeito, que é a Maria, ao mesmo tempo sendo credora e devedora desse cheque. O que quer dizer que ocorreu aqui confusão. Só que para essa confusão acontecer, ninguém morreu. Essa confusão se deu em razão do quê? Da compensação que eles fizeram, em razão de um negócio jurídico. Por isso que era chamada intervivos. Bom, mas aí, vamos pensar aqui numa coisa. Eu sei, portanto, que a compensação ela pode se dar ou por causa mortes ou por ato intervivos. Mas aí vamos pensar numa coisa aqui. A Maria pegou esse cheque de R$1.000 e guardou lá no armário na casa dela. O cheque ainda existe, o cheque ainda é válido, está dentro do prazo prescricional, portanto, é exigível. Mas a Maria guardou lá numa gaveta dela. Está extinta a obrigação, porque houve confusão. Então, a Maria não vai pagar para si mesma o cheque. Só que numa ocasião, a Maria recebe lá na casa dela uma vizinha dela que vende joias. E aí ela resolveu comprar umas joias. No que ela negociou, ela falou assim, de que maneira eu vou te pagar? Aí a vizinha falou assim, não, me dê uma entrada e o restante a gente parcela em X vezes. Maria achou ótimo. O que a Maria fez? Foi lá na gavetinha, no armário dela, pegou aquele cheque de R$1.000 em que ocorreu a confusão e resolveu entregar esse cheque. Falou, ó, eu já tenho um cheque preenchido aqui de R$1.000, ainda nem está no vencimento. Vou te entregar como sinal de pagamento, como entrada. A vizinha falou, ok. O que quer dizer que, antes, qual era a situação que eu tinha? Um cheque em que o emitente é a Maria, devedora, e a portadora é Maria, portanto, credora. Quer dizer que tinha ocorrido confusão. Agora, qual é a situação que eu tenho? Maria repassou o cheque para a vizinha. Quer dizer que eu tenho de um lado a devedora que emitiu o cheque, que é a Maria, e eu tenho de um lado quem está portando o cheque, que é a vizinha, que, portanto, se tornou credora. Opa! O que aconteceu com a confusão agora? Ela foi cessada. E aí, essa é a previsão que o Código Civil traz pra gente do artigo 384. Olha o que ele fala. Cessando a confusão,
para logo se restabelece com todos os seus acessórios a obrigação anterior. Tá aí o Código Civil dizendo, olha, é possível que a confusão não permaneça. Se acabar com a história de um só sujeito ser ao mesmo tempo credor e devedor, cessa-se a confusão. Se ainda estiver dentro do prazo prescricional da dívida, pronto, ela se restabelece com todas as condições dela, todos os acessórios. Se estiver em atraso com juros, multa, o que for cabível, ok? Bom, mas independentemente da origem, se a confusão se deu por causa mortis ou por ato inter vivos, o Código Civil, ele classifica a confusão em duas espécies. E aí ele fala assim, a confusão pode ser total ou parcial. E aí vamos entender isso. Quando é que a confusão é total? Quando ela alcança toda a dívida. Quando é que a confusão é parcial? Quando ela alcança uma parte da dívida. Isso é o que nos diz o artigo 382. Olha o que ele fala. A confusão pode verificar-se a respeito de toda a dívida ou só de parte dela. Então, vamos visualizar isso aí. Vamos voltar para aquele exemplo causa-mortes, que fica mais fácil da gente visualizar. E eu tenho aqui o João, que é credor do Carlos, numa dívida de 5 mil reais. O que eu disse para vocês? Que o João é pai do Carlos, mas que apesar da relação de parentesco, isso aqui é um contrato de mútuo, uma obrigação como outra qualquer. Então, no vencimento, o Carlos tem que pagar os 5 mil reais ao João. Mas antes do vencimento, João morreu. O que eu disse para vocês? O que acontece com os créditos de uma pessoa quando há falecimento dela? Passa para os herdeiros. Vou considerar que o João, por exemplo, tem um só herdeiro, o Carlos, que assume o lugar do pai. Operou-se a confusão. Só que a confusão aqui, a gente tem que analisar se ela foi total ou parcial. E aí, vamos lá. Qual é o débito do Carlos? 5 mil reais. Qual é o crédito do Carlos? 5 mil reais. Então, ela alcançou toda a dívida. O que quer dizer que eu tenho uma confusão total. Mas vamos mudar o cenário. O João morreu e vamos dizer que ele deixou 2 filhos. O Carlos e a Maria, que por ordem sucessória assumem o lugar do pai. Notem que na obrigação ainda há confusão, porque eu ainda tenho uma só pessoa, que é o Carlos, sendo ao mesmo tempo credor e devedor. A questão é, qual é o débito do Carlos? 5 mil reais, ele deve sozinho 5 mil. Qual é o crédito do Carlos? Ele não é credor sozinho. Então, agora ele é credor somente de uma parte, da metade, porque eles são 2, então o crédito dele é 2.500. Então, a confusão, ela alcançou uma parte da dívida, ela alcançou a dívida em 2.500 reais. Neste valor, ela vai ser extinta. É confusão parcial. A dívida se extingue parcialmente. E os outros 2.500 reais? Ele vai ter que pagar para a irmã dele, que é a Maria. Ok? Bom, aí o Código Civil, ele passa a trazer para a gente a confusão nas obrigações solidárias. E aí nós vamos lá para o Código, no artigo 383. Olha o que ele fala. A confusão operada na pessoa do credor ou devedor solidário só extingue a obrigação até a concorrência da respectiva parte no crédito ou na dívida, subsistindo quanto ao mais a solidariedade. Então vamos lá, claro que eu vou pegar o caso mais simples para explicar, que seria a confusão causa-mortes, né? Mas independentemente dela ser causa-morte ou por ato inter vivos, o efeito é o mesmo. Eu tenho aqui a seguinte situação. A, B e C se tornaram aqui credores de D, numa obrigação em que os credores são credores solidários naquela dívida de 3 mil reais. Nós sabemos então que no vencimento o devedor D vai ter que pagar a totalidade ou para o A, ou para o B, ou para o C. C, na minha historinha, pai de D. Muda nada, negócio jurídico como outro qualquer. Mas aí antes do vencimento da obrigação, este credor C, ele morreu. Nós já sabemos, né, que com a morte dele, os créditos dele se transferem aos seus herdeiros. Ele poderia ter deixado vários. Deixar vários só diz que a confusão vai ser parcial. Mas aqui eu vou colocar que ele deixou um só herdeiro, que é o D, que por ordem sucessória assume o lugar do pai. Vejam que na obrigação eu vou ter confusão, porque eu tenho um só sujeito, sendo ao mesmo tempo credor e devedor de si mesmo. O que vai acontecer com essa obrigação? Se extingue. Só que a confusão só alcançou uma parte da obrigação. Quer dizer
que o D vai assumir o crédito do pai. Qual é o crédito do pai? 1/3 ou R$1.000. Então, a dívida se extingue em R$1.000. Professora, mas o D não fica solidário? Lembrem-se que os herdeiros de credor solidário não são solidários, que seria presunção de solidariedade. Isso quer dizer o quê? Sobrou um crédito de R$2.000. Quem é que é credor desses R$2.000? A e B, e o devedor, sujeito D. Pronto. A obrigação permanece normalmente com as mesmas condições contratuais no restante da dívida. Ok? Confusão é um instituto simples, não tem maior complexidade, se presta somente à extinção da dívida e é isso que o Código tem a dizer pra gente sobre esse instituto. Tá bom, meus queridos? Obrigada, se cuidem, um abraço.